Tem um pregador chamado Alejandro Bulhon, que eu admiro demais esse cara. Ele já está aposentado. Ele, para mim, foi um dos maiores pregadores que o Brasil teve aqui, sabe? E ele, uma vez eu vi uma pregação dele e eu tive a oportunidade de conversar com ele, igual a gente tá batendo papo aqui, sobre essa pregação. Onde ele falou assim, eu sou descendente de índio peruano. E ele explica, o índio, o descendente do povo Inca, o peruano ele é muito durão. O peruano é quase que um europeu latino-americano, porque o peruano, assim, e realmente, eu percebi o peruano é assim mesmo, o peruano é aquele assim, que ele aguenta calado, ele não é de chorar, você entendeu? Você pode bater nele, você pode ameaçar, você pode botar uma arma na cabeça dele, que ele é duro. O peruano é duro mesmo. E ele falou, eu sou duro na queda. Se você tiver um segredo comigo, fica tranquilo. Se o cara botar uma arma na minha cabeça, eu não entrego. Se me torturar, se der choque, eu não entrego. Agora, se jogar um sapo no meu colo, eu conto até o que não aconteceu. Aí quando ele contou isso, todo mundo riu no auditório, né? Aí ele falou, eu vou explicar a vocês porque ele tinha um trauma ele pegou um trauma de sapo na vida dele, da infância dele, alguma coisa aconteceu quando ele era bebê, que deu um trauma. E ele falou, aí ele já me contou nos bastidores, que ele deu mais detalhes desse trauma. O pastor Bulhon, assim, se tiver um sapo nessa sala ali, ele começa a passar mal, literalmente suar frio, como se fosse um ataque de pânico mesmo. Aí quando ele contou isso, todo mundo rindo dele admitir o medo de sapo, aí ele falou assim, espera um pouco. Vocês perceberam o que eu acabei de falar? Eu disse que pode me dar choque, pode botar uma arma na minha cabeça, pode me bater, eu não conto seu segredo. Mas se colocar um sapo no meu colo, eu conto até o que não aconteceu. Por quê? Porque eu tenho medo. Viu como é perigoso um homem com medo? Um homem com medo se entrega. Um homem com medo trai seus amigos. Um homem com medo infringe seus princípios. Um homem com medo é muito perigoso. E aí ele deu uma conclusão para falar como é perigoso um homem com medo com poder na mão. Muitos líderes religiosos, muitos líderes políticos, muitos líderes CEOs são homens com medo. E um homem com medo e com poder na mão é uma desgraça, porque ele mata, ele se prostitui, ele nega, ele mente, ele faz qualquer coisa por causa do medo. Então há vários tipos de medo. Existe o medo saudável. Aquele medo assim, não vou botar a mão aí, eu não sei o que tem lá, não vou ultrapassar em faixa contínua, tá na curva, eu não estou vendo. Esse é um medo que te protege. Existe um medo de carinho. Sabe quando o bebê está recém-nascido, que o pai vai ali, que o pai, não vou cortar a unha do dedo, que eu tenho medo de machucar? É um medo saudável. A Bíblia fala do temor do Senhor, que é o respeito por Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória. Mas ao mesmo tempo que tem essa faceta positiva desses tipos de medos saudáveis, existe o medo doentio, o medo da fobia, o medo da covardia, e o medo desse que ele descreveu de pessoas fracas, pessoas vazias, que por alguma forma conseguiram poder. Sabe aquele negócio de cutia? Que o cara passou debaixo de uma árvore e viu uma cutia lá em cima. Ele falou com o outro, rapaz, tá vendo aquela cutia em cima da árvore? Ele falou, tô vendo. Uai, o que ela tá fazendo? Ele falou, não sei. Eu sei que cutia não sobe em árvore. Se ela tá lá é porque alguém colocou. Bom, é até a mesma história com vários outros animais também. Exatamente. Até a vaca, você tá entendendo? Então aquela cutia, aquela vaca que alguém colocou lá, mas tem medo. E aí, cara, é uma desgraça. Então hoje nós temos um mundo com pessoas com medo. E são essas pessoas com medo, esse tipo de medo doentio, de covardia, que são aqueles que vão se unir com o anticristo no final, porque eles não vão ter coragem. Não vou usar a palavra hombridade porque ela é muito machista, mas elas não têm coragem, elas não têm postura, não têm caráter para se posicionar diante do que é certo, mesmo que caiam os céus. E muito religioso, com a Bíblia debaixo do braço, conservador, fanático, vai se juntar para essas fileiras. E muita gente que talvez está na posição que você descreveu aí, de si mesmo, que não é tão afeito à religião, vai tomar uma atitude como o Nicodemos, que quando Jesus foi crucificado, que Judas, que estava com Jesus o tempo todo, traiu Jesus, e os discípulos também caíram fora correndo com medo, o Nicodemos falou assim, não, eu sou discípulo desse homem, mesmo com o risco de perder tudo. Então, quando o anticristo vier, eu vou te falar o que vai acontecer, até juntando os dois temas, do anticristo e Israel.
o mundo vai ser dominado como o Hamas dominou a faixa de Gaza. Você entendeu? Muitos vão ser mártires, outros vão se tornar porcos. E essa frase nem é minha, essa frase é do Viktor Frankl. Quando o Viktor Frankl, sobrevivente do campo de concentração nazista, fundador da terceira escola de psicanálise de Viena. O Viktor Frankl, ele foi discípulo de Freud. E o Freud dizia que o que nos iguala aqui são as convenções sociais. Como tem comida para mim e para você, a gente come com educação. Uhum. Mas o Freud diz o seguinte: tire os elementos básicos da mesa, aí nós vamos nos igualar. Todo mundo vai ser animal. Porque o Viktor Frankl diz o seguinte: a rainha da Inglaterra, Freud, ela come com classe, cortando, e o camarada da periferia come de qualquer jeito, porque os dois estão em situação de comida, aí sabe que ele é o proletariado e ela é a rainha da Inglaterra. Mas se tirar a comida dos dois, a rainha da Inglaterra vai ficar igual o cara da periferia brigando por um pedaço de carne. O Freud diz que se tirar as condições básicas, só sobram duas coisas no ser humano: o eros e o thanatos. O eros é a necessidade de afeto, especialmente sexual, embora é errado falar que Freud só pensava em sexo. Uhum. Mas está aqui o afeto sexual. E o thanatos, que é a de sobrevivência. É aquele negócio: quando você está no desespero, você faz tudo por sexo e para sobreviver. Esse daí é o Freud falando bonitinho, assim, descrevendo natureza. No mais básico. Exatamente. Nas poltronas de veludo lá da era vitoriana. Só que o Viktor Frankl viu na prática o que Freud teorizou. E ele rompeu com Freud. E ele falou: no campo de concentração nazista, eu vi na prática o que Freud teorizou. Porque eles tiraram de nós, judeus, toda a condição básica. E alguns judeus, de fato, cumpriram o que Freud previu. Eles se tornaram realmente porcos. Eu vi judeu se prostituindo por causa de um pedaço a mais de pão, eu vi judeu matando o outro por causa de uma bota, eu vi judeu entregando o outro pro nazista só para ele não sofrer. Mas eu também vi muitos judeus virando mártires. Então o Viktor Frankl falou: ao contrário do que Freud prescreveu, quando as necessidades básicas são tiradas, aí que as pessoas se tornam realmente diferentes. Alguns se transformam em santos, outros se transformam em porcos. Então, hoje, nesse momento que eu estou tendo esse podcast com você aqui, não dá assim, para você passar a régua de maneira geral, porque a gente está numa condição tranquila. Uhum. Mas quando o anticristo dominar, aí nós vamos ter que nos posicionar. E alguns vão se tornar santos, outros porcos. O anticristo, ele vai dominar, não tem jeito, né? Porque é assim que está escrito. Segundo o Apocalipse é assim. Para quem crê na Bíblia, né? Quem não crê... Então, mas estamos aqui falando sobre... cremos. Ele precisa, para ele dominar, ele precisa estar acontecendo, ou ele precisa ser um cara prometendo alguma coisa muito legal, ou precisa estar acontecendo alguma coisa que precisa de um líder, né? E que ele, por alguma razão, será o indicado, né? Então, assim, não tem uma... Nessas situações, então, ou tá dando merda e a gente precisa de alguma coisa para resolver, ou então ele prometeu alguma coisa muito legal. Então, certinho. Como é que a gente, assim... os estudiosos ficam esperando esses sinais aí, tipo, ó... A pandemia foi um alerta, tu ficou, pô, será que vai aparecer um líder aqui que vai... Você falou tudo, você falou certinho. O que você falou exatamente é o que Erich Fromm fala, quando ele fala dos impérios do medo. É justamente as crises que abrem espaço para os déspotas assumirem. O Apocalipse diz assim: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta e indo após ela. E eles diziam: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Porque ela tem poder de fazer descer até fogo do céu diante dos homens. E essa besta vai fazer uma imagem... São duas bestas do Apocalipse, uma que sai da terra, outra do mar, simbólico, é claro. E vai fazer com que todo mundo adore essa imagem. Hoje, o que acontece? Se eu tirar a Bíblia, se eu quiser conversar com a galera que não quer Bíblia nem nada, eu até quase corrigi, quando se fosse assim: a gente crê, né? Na verdade, eu não creio, eu sei. Tá. É mais forte do que crer. Mas se eu tirar a Bíblia, o mundo precisa hoje de uma governança. Isso é fato. Isso não é opinião do Rodrigo, não é papo fiado de crente, não tem nada de que está na Bíblia ou deixou de estar.
o mundo precisa de uma governança. Isso é fato. Se não tiver uma governança, e qual a diferença de governo único e governança? Governo único é se tivesse um presidente do mundo. Isso não vai ter. Você entendeu? O Brasil não vai aceitar hoje como é que se fala? Soberania nacional. O Brasil não vai entregar, não é assim. Mas se, por um lado, nós passamos a era dos grandes impérios, hoje não tem mais espaço para o Império Otomano, para o Império Romano, não há mais espaço geopolítico para isso. Tá certo? Tanto é que os países hoje, exceto um caso ou outro aí da Rússia contra a Ucrânia, ou mesmo Israel com a Palestina, mas não tem mais aquela luta por território para crescer. Você vê lá, a Coreia do Norte fica rosnando, mas ela não tem intenção de atacar o Sul e dobrar o tamanho continental dela. Não existe isso. Nem o Putin tem essa ideia, ninguém tem. Então nós passamos a era do imperialismo. Ele já ficou para trás. Então não há espaço para um governo único. Mas, ao mesmo tempo que não há espaço para um governo único, não há espaço mais para plurigovernança. Por quê? Eu já falei isso em outras ocasiões, vou pedir licença para repetir aqui no Flow, porque até um público que talvez não me escuta em outros canais vai ouvir aqui. Imagina, Igor, e quem já ouviu, gente, eu vou pedir a paciência de ouvir a ilustração de novo, mas em sala de aula a gente aprende que a repetição também é uma forma didática legal, tá bom? Imagine 6 crianças hiperativas numa casa cheia de objetos cortantes e inflamáveis. Vai dar merda. Com certeza. Com certeza. O que você precisa urgentemente naquela casa? Bom, eu vou adicionar alguma coisa? Se eu for adicionar alguma coisa, é um ser humano responsável. Nota 10, a resposta é essa, não tem outra. Um ser humano responsável para ele botar ordem na casa. Pois você acabou de descrever agora, em forma de parábola, a realidade do mundo. O mundo hoje tem 6 crianças hiperativas soltas no mundo inflamável, com objetos cortantes e que pode acabar com a vida de todo mundo. Quais são essas crianças hiperativas? Que elas precisam de um adulto para botar ordem nelas. Internet. Quem controla? Em nível mundial. Ninguém. Um terrorista pode botar um vírus na internet aí que ele pode acabar com um banco. É um pouco mais complicado que isso, mas eu entendi o ponto. Você sabe, a internet ninguém controla. E a internet tem tudo. Tem a Deep Web. Tem. Que é perigosíssima. Tem. Segunda criança hiperativa. A economia mundial. E o Yuval Harari, no livro Lições para o Século XXI, e ele não está sozinho nisso, Elon Musk fala isso, e tem alguns teóricos da área também que dizem que até o ano 2050, mas agora já estão antecipando para o ano 2030, 24 a 30% da população humana do mundo não terá emprego. Nossa, sinistro isso aí. Assim, é uma previsão bastante... Mas que e tipo tem muita de emprego gente que a gente está falando? Coisas que serão substituídas pela inteligência artificial? Exatamente, que a inteligência artificial é a terceira criança. Que o próprio Elon Musk falou, que a inteligência artificial é mais perigosa do que a bomba atômica. Também acho um puta exagero também. Não, tu não acha? Não é não. Porque a inteligência artificial, se ela for mal usada, cara... Vamos falar de uma brincadeira simples. Já viu o que eles fizeram com o Sergião? Já fizeram comigo também. De pôr o Sergião defendendo a voz do Sergião, tudo, e cada vez ela tá ficando mais. Daqui a pouco eu ponho o Igor falando aí uma coisa que você nunca falou. E isso é brincadeira de cara de cara de garagem aí. Você tá entendendo? Mas vamos falar de coisas mais sérias. A inteligência artificial, ela tá sendo usada para controlar muita coisa. O algoritmo hoje está mandando, desmandando e tudo mais. Então eu falei da economia. Dá para controlar o que você dá para te ajudar, influenciar a tua opinião. Exatamente. Eu posso decidir uma eleição com inteligência artificial. Que até se provar que aquilo não é aquilo. É verdade. Então, veja bem, eu falei da internet, eu falei da economia, porque, por exemplo, as previdências estão quebradas, mesmo nos Estados Unidos. Mesmo a previdência americana está quebrada. Você entendeu? Conversa com analistas, eles vão te falar. E a previdência, do jeito que está, não aguenta. Um modelo de previdência que funciona na moralzinha, a gente... Tá para ver. Aqui no Brasil, então... E outra, e a economia mundial, ela está na base da especulação. Se um ministro falar uma bobagem, cai a bolsa de valores e você está lascado. Verdade. E com um agravante, hoje a moeda não é mais fiduciária. Ela não tem um lastro em dólar. Perdão, em ouro. Ela não é mais lastreável. O lastro dela hoje é outro. Então a moeda está ficando cada vez mais virtual.
mais virtual. Então, eu já falei de três crianças. Quarta criança perigosa. Então, repetindo, falei da internet, falei da economia, falei da inteligência artificial. Quarta criança, a ecologia. Porra, sim, isso daí é um tema quentíssimo. A gente fez um flow aqui outro dia sobre isso daí. Exatamente. Eu acho bonito, legal falar que a Amazônia é nossa, não sei o que e tudo mais, mas se a gente botar fogo na Amazônia, o mundo inteiro pena. Cara, eu não tô conseguindo prestar atenção porque eu estou precisando muito ir no banheiro. Vá lá, não tem problema. Enquanto você vai, eu vou conversando com a galera. Ele vai falando aí do quarto aí do... Tá bom. Senão eu vou explodir. Vamos lá, galera. Isso. Beleza, vai mesmo. Ele bebeu muita água, gente. Eu vi isso aqui, ó. Nossa, eu tô apresentando o flow. Galera, aproveita já que vocês estão aí, tá bom? E vão deixando nos comentários o que vocês acham. Eu posso depois passar alguma bibliografia para vocês, lendo. Leiam o livro Lições para o Século XXI, procurem ler artigos científicos, tá certo? Então vamos lá, já falei da economia, já falei da internet, já falei da inteligência artificial, falei da ecologia. A quinta criança perigosa no mundo hoje é o tráfico de drogas, armas e pessoas. Você sabia que no momento que você está me assistindo aí agora, tem muita gente sendo tomada para tráfico humano? Tráfico humano, ou seja, existem mais pessoas escravizadas no mundo hoje no tráfico humano do que havia na época em que o Brasil escravizava os negros. Isso é verdade. Isso aqui não é sensacionalismo, não. Existem mais pessoas escravizadas hoje do que houve escravos negros no Brasil colonial. Numa época que supostamente não é para ter mais a escravidão. E a sexta criança hiperativa, que precisa ser controlada, é justamente a pandemia. Quem te garante que um outro Covid não pode voltar aí? E agora, com as pessoas viajando no mundo mais de avião e tudo mais, o que no passado demorava muito para uma peste passar de um continente para outro, hoje é uma questão de horas. Isso aqui não é teoria da conspiração, não é sensacionalismo, não é para ninguém agora dormir com a luz acesa de noite, apavorado, porque tudo acabou. Mas são coisas para você ficar atento do que está acontecendo no mundo. Vou repetir.